E nós temos falado, queridos, ao longo desses dias, sobre propósito, o propósito de Deus para a nossa vida. Quem tem assistido às lives durante a semana tem observado que a gente falou bastante sobre isso. E não vai ser diferente hoje. Nós queremos falar sobre o propósito de Deus. Falamos na terça-feira, no culto de ensino, estávamos com um bom número de irmãos aqui na terça-feira, e repartimos parte dessa palavra que vamos continuar aqui ministrando. E que você possa entender o propósito de Deus para a sua vida, que Deus tem estabelecido para você. Amém? Colossenses, capítulo 1, verso 16. Capítulo 1, verso 16 de Colossenses. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por Ele e para Ele. Amém? Deus é soberano em todas as coisas e também na criação. Tudo foi Ele quem fez. Criou todas as coisas. Tudo veio a existir por meio dele. E sem Ele, nada do que há poderia ser feito. Nada do que existe poderia ter vindo à luz, ter vindo à existência. Tudo, absolutamente tudo. E quando nós começamos a entender que temos em nossa vida e precisamos viver e desenvolver o propósito de Deus na nossa vida, nós começamos a viver de fato uma vida plena, pelo qual nós nascemos para viver. O ser humano, até encontrar-se com o Criador, até entender o propósito da salvação, o propósito de um Deus que é Pai, e voltar-se a Ele para começar então a nova vida, ou uma vida plena, enquanto não voltamos ao Senhor, enquanto não temos essa vida plena com Ele, nós sobrevivemos do nosso jeito, da maneira que achamos ser o certo. Usamos a nossa inteligência, a nossa capacidade, os nossos recursos, as nossas experiências, e vamos usando tudo que é artifícios que temos para sobreviver. Mas escute, quando nós encontramos em Deus um propósito que Ele estabeleceu para nós vivermos, e então passamos a viver esse propósito, escute, nós começamos a viver uma vida plena. Aleluia. Independente das circunstâncias. E você precisa crer. Amém? Você precisa crer, porque nele foram criadas todas as coisas que há no céu e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Receber aqui a revelação, a grandeza da revelação que esse texto nos leva a entender, nos conduz a viver esse propósito eterno de Deus. Amém? Tudo, absolutamente tudo, assim que nos criou, que nos gerou. O propósito de sua vida é muito maior que a realização pessoal. Algumas pessoas, elas conquistam algumas coisas na vida, se formam, estudam, se preparam. Nada disso é errado, isso é importante, é fundamental para o ser humano buscar, conquistar, crescer, amadurecer, vencer na vida. Enfim, todas essas coisas, elas são importantes, mas escute isso: o propósito de sua vida é muito maior que a realização pessoal, a paz de espírito ou mesmo a felicidade. É muito maior que a família, a carreira ou mesmo os mais ousados sonhos e ambições. Se você quiser saber por que foi colocado neste planeta, deverá começar por Deus.
Você nasceu por um propósito dele e para cumprir o propósito dele. Aleluia. Glória a Deus. Essa é a razão por que eu estou aqui. Amém. Aleluia. E você já conseguiu entender e perceber isso na sua vida? Porque senão, queridos, nossa vida se torna oca e vazia, efêmera, passageira. Sabe? Você não tem completa felicidade, você não consegue se completar em coisa alguma, porque você só vai conseguir viver isso e se completar de verdade em Deus, no Criador, aquele que te criou. Salmo 139 vai dizer ali a forma como eu e você fomos gerados. Aliás, eu preguei aqui no outro dia que Deus nos escolheu, que Deus cuida de nós já lá quando éramos apenas um embrião, sendo gerados, formados no ventre materno. Lá estava Deus cuidando, os nossos ossos ainda informes, não tínhamos forma, não tinha nada. Lá estava Deus cuidando de tudo, com um propósito pronto, estabelecido. E o Salmo vai dizer que o Salmo 139, que todas as coisas já estão escritas no livro de Deus, ou seja, Ele tem o controle. Isso fala da sua soberania, Ele tem o controle de todas as coisas nas suas mãos. Agora a questão é aonde nós estamos vivendo. Estamos no propósito que Deus estabeleceu, ou estamos fugindo do propósito de Deus? Ou estamos vivendo aquilo que às vezes a vida nos apresenta e pensamos que isso é o propósito, a vontade e o querer de Deus. Deixa a vida me levar, a vida leva eu, coisa nenhuma. Ou eu nasci assim, eu sou assim, assim eu vou viver, coisa nenhuma. Você pode ser o que a Bíblia diz que você é. Ou você vai viver uma vida vã, passageira, sem razão. Não, mas eu tenho alvos e propósitos, pastor, eu tenho sonhos e muitos deles eu já alcancei, eu tenho metas estabelecidas. Legal, isso é importante. Como seres humanos nós fizemos isso de verdade. Mas tudo isso tem que ser feito debaixo de um propósito de Deus. Deus, o que tu quer da minha vida? Por que eu nasci? Por que eu estou aqui? Por que eu nasci de uma família pobre ou rica? Por que eu nasci aqui, na cidade de Canoas, no Brasil? Eu queria ter nascido na América. Eu queria ter nascido num berço de ouro. Eu queria estar em outro lugar. E as pessoas, às vezes, insatisfeitas por não viverem o propósito de Deus para as suas vidas, sabe, encontram desculpas e situações e circunstâncias em todos os lugares e não conseguem viver. Aí se planeja assim: amanhã, quando eu conseguir, quando eu conquistar, quando eu me formar, sabe, quando eu amadurecer, quando acontecer isso na minha vida, então eu vou ser uma pessoa realizada. Não, você está pensando errado. Você precisa voltar ao propósito original de Deus para a sua vida e perguntar: Deus, qual é o propósito que tu tens para a minha vida? Porque é nele que eu quero estar. É para viver em pessoas e ser pobre como um sol, nasci num lugar simples, mas esse é o propósito. É aqui que eu me completo, é aqui que eu me realizo, é aqui que eu sou feliz. Porque às vezes nós olhamos para o outro e queremos estar no lugar do outro, e queremos ter a vida do outro, e achamos que a vida do outro é muito melhor, é muito boa, ela é regada de complementos, sabe, de provisão. Então, mas você tem a vida que Deus deu para você ter. Agora entre no propósito de Deus para você ser realmente feliz. Porque não há felicidade fora do propósito de Deus. A gente vê as pessoas anos e anos aí quebram a cabeça, começa uma coisa, desiste, tenta fazer outra, não dá, param no meio do caminho, vão para cá, vão para lá, não sabem ao certo porque estão sem propósito, porque estão vivendo fora do propósito de Deus. Mas quando você vive no propósito de Deus, as coisas acontecem, boas ou ruins, não interessa. Não importa, porque o que importa é você estar no lugar que Deus planejou para você estar. Porque nesse lugar é um lugar, sim, de provisão. É um lugar que Ele está cuidando de você. Agora, quando você sai fora do plano, do propósito, aí é complicado.
A procura pelo propósito da vida tem intrigado o ser humano há milhares de anos. Isso porque normalmente erramos já no ponto de partida. Olha só, fazemos perguntas egocêntricas como: o que eu quero ser? O que devo fazer com minha vida? Quais são meus objetivos, minhas ambições e meus sonhos para o meu futuro? Concentrar tudo em nós mesmos. Esse é o problema. Porém, jamais desvenderá o propósito de nossa vida. A Bíblia diz: a vida de todas as criaturas está na mão de Deus. É Ele quem mantém todas as pessoas com vida. Jó declarou isso. É Ele. Tu bem sabe de todas as coisas, e nenhum dos teus pensamentos podem ser frustrados. Aleluia. Bom Deus. Ao contrário do que afirmam livros conceituados, filmes e seminários, você não descobrirá o sentido da vida olhando dentro de você mesmo. É provável que já tenha tentado isso, mas você não criou você mesmo. Logo, não pode dizer para que foi criado. Se eu lhe entregar uma invenção totalmente desconhecida, imagina, sabe quando você, vamos pegar de um objeto normal, você vai na loja e compra um aparelho, você precisa, um aparelho que você não conhece, você precisa pegar o manual do fabricante e dar uma boa olhada para você começar a entender como que funciona, como que eu devo ligar, qual a voltagem, aí você vai aprender tudo sobre aquele objeto. Se você não tem manual, e se fosse uma coisa totalmente diferente que você nunca viu, sem manual, o que você faria com esse objeto? Você não saberia o que fazer. Então escute, eu e você temos um Criador. Você não está aqui por acaso. Você não é fruto do acaso. Ah, mas houve um estupro e eu fui gerado e nasceu. Não, você está aqui, seja da maneira que for o seu nascimento. Ei, Deus estava lá. Aleluia. Na hora que você foi gerado, porque a vida está com Ele. Ele tem o poder da vida, só Ele dá vida. Amém? E tudo é um propósito. Ah, mas eu nasci dessa forma, pastor, horrível. Mas Deus tem um propósito pronto para você. Ele trouxe você à existência porque Ele tem um propósito pronto para você viver. Não fique indignado, se queixe dos pais. Ah, uma família pobre, olha só, não tenho nada. Ei, pare. Ter alguma coisa, você precisa viver o propósito de Deus para a sua vida. E aí, tendo ou não tendo, você é feliz. E qual é a busca do ser humano? Não é felicidade? O que nós buscamos? Não é ser feliz? Porventura nós não nos empenhamos e usamos todas as nossas forças, capacidade intelectual, usamos tudo que queremos ser feliz, tudo que a gente quer é ser feliz. Mas ser feliz nessa vida sem Jesus não dá. Porque a felicidade, a paz desse mundo é passageira, é efêmera. Então eu tenho que buscar naquele que me criou, naquele que me formou. Só Ele conhece, sabe tudo ao meu respeito. Aleluia. Glória a Deus. E ainda nos deixou a Bíblia, o manual de vida. Isso aqui você nunca viu Deus? Eu também nunca vi Ele. É, pastor? Não, eu nunca vi Deus. Um dia eu verei. Face a face. Pois assim eu creio, pela minha fé. Mas eu vivo com Ele porque Ele habita dentro de mim. A presença dEle é real. E Ele deixou um manual de vida nas minhas mãos para mim olhar e observar. Ele está me dizendo todos os dias qual o caminho que eu devo andar, qual o caminho que eu devo recusar e não caminhar nele. Ele vai me mostrando através do manual de vida que Ele deixou. Ele não nos deixou perdidos à toa, como seres humanos simplesmente que vieram sem razão, sem propósito. Não, Ele estabeleceu tudo nos seus planos para minha e para a sua vida. Ele já sabia que eu estaria hoje aqui no altar desta igreja, ministrando ao seu coração essa palavra, e que você estaria hoje aqui para ouvir essa palavra e tomar uma decisão na sua vida. Porque a escolha ainda é minha e sua.
Mas escolha o propósito de Deus. Busque a vontade, o querer de Deus para a sua vida. Viva nele. E você vai desfrutar de tudo que Ele mesmo planejou. Muitos tentam usar Deus para autorrealização. Mas isso é contrário à natureza. E resultará ainda, escute, em fracasso. Você foi feito por Deus, não o contrário. E viver quer dizer deixar Deus usá-lo para o propósito dele. Não você usar Deus para propósitos particulares. E aqui há um conflito com a vida cristã. As pessoas querem usar Deus todo o tempo. Tu tem que me dar, Deus. Tu tem que fazer um milagre. Tu é Deus, faz, tu precisa abrir a porta. Eu quero que tu abra a porta. Imagine José, depois de contar todos aqueles sonhos que teve, e depois que seus irmãos olharam para ele com ódio, com desejo de morte, e depois a história vai contar que foi isso que aconteceu. Eles levaram seu irmão para matá-lo, mas um de seus irmãos teve pena, né, depois de deixá-lo numa cova, numa cisterna. Depois resolveram passar uma caravana, resolveram vender eles para aquela caravana, ele para aquela caravana. José foi vendido. Imagine, você poderia dizer, mas como, Deus, isso está acontecendo comigo? José poderia começar a abrir um barraco no meio do deserto e dizer, Deus, mas como? Tu me mostrou os sonhos, tu disse tudo o que ia acontecer comigo, mas como que agora? E vai parar onde? Na casa de Potifar? Potifar compra, coloca na sua casa e observa que José era homem, um moço íntegro, sábio, inteligente, confiável, e coloca toda a sua casa nas mãos dele. Aí tem toda aquela situação da mulher de Potifar, que tenta pegar o menino porque ele era formoso, ele era bonito, ele era atraente. Ela se equivocou e achou que podia colocar a mão nele, mas ele resistiu, porque ele estava vivendo um propósito de Deus. Escute, quando nós estamos vivendo o propósito de Deus, nós não nos perdemos. O pecado não nos domina. As ofertas deste mundo não nos atraem. As propostas vêm e vão, mas você permanece, você tem um propósito. Agora imagine se José tivesse desistido. Pois é, essa mulher é bonita mesmo, não sei se é. Já que é ela que está me forçando, depois eu vou dar desculpa. Fazer o quê? Ela me pegou a força, ela tirou minhas vestes. E foi isso que aconteceu, se você ler a história. Mas José, temente a Deus, em um propósito que ele estava cumprindo, e também honrando a autoridade que estava sobre ele, não tocou na mulher, fugiu. Ela inventou tudo ao contrário, porque ela se grudou e segurou as vestes dele quando ele fugiu. E depois ela pregou essa peça, dizendo que foi ele que tentou pegá-la. E Potifar indignado. E você sabe qual foi o desfecho? Prisão. Foi para a cadeia. Por uma coisa que ele não fez. Foi vendido por seus irmãos, porque tudo que ele quis foi ir lá no campo levar comida para eles, a mão de seu pai, em obediência. Mas pastor, está tudo errado. Não, está tudo dentro da ótica de Deus. Sabe, quando nós estamos vivendo um propósito de Deus, parece que as coisas não estão dando certo às vezes. É verdade, eu concordo com você. Mas olha o que está acontecendo na minha vida, no meu casamento, na minha história. Pastor, como pode isso? Como Deus permite isso? Ei, se você estiver vivendo o propósito de Deus, aliás, se você estiver vivendo o propósito de Deus, você já vai estar tranquilo no meio da tempestade. Amém? Porque Ele está cuidando de você. Porque Ele está cuidando da sua vida. Mas faltou isso, faltou aquilo. Deixa faltar. Viva o propósito de Deus para a sua vida. Porque no propósito de Deus há provisão. Olha,
eu vou ficar aqui, nem era isso que tinha no meu esboço aqui, falar sobre José. Mas já que veio o coração aqui, deixa eu caminhar mais um pouquinho com você. Olha o que acontece com José, ele vai parar numa prisão. Lá ele tem alguns sonhos, como de fato já tinha desde a sua casa. José é um sonhador. Ele tinha sonhos, mas os sonhos deles estavam alinhados com o propósito de Deus para a vida dele. Sabe, 20 anos naquele lugar não foi fácil. E poderíamos dizer, Deus se enganou, está tudo errado. Quanto tempo você está enfrentando uma luta e um problema tão difícil? E você já pensou tantas vezes, Deus, por que essa situação acontece comigo? Essa é a tua vontade? Você deveria dizer, Senhor, esse é o teu propósito para a minha vida? Então eu vou viver nele, cantando, chorando, sorrindo, correndo, caminhando, às vezes até parando, no sentido da nossa vida cotidiana, dos nossos afazeres. Mas eu quero viver o teu propósito. E no propósito de Deus nós encontramos, repito aqui, o sentido da vida. Porque eu existo, porque eu estou aqui, porque eu nasci. Perguntas que às vezes acredito que todos nós fizemos no meio das nossas grandes tempestades. Mas as respostas sempre vêm se você está vivendo no propósito de Deus, aquilo que Ele estabeleceu, que Ele sonhou para a sua vida. Amém? A Bíblia diz, ficar obcecado consigo mesmo nessa questão é entrar num beco sem saída. Ou seja, quando você deixa as coisas girarem em torno de si, querendo que os teus sonhos próprios, teus sonhos pessoais aconteçam, querendo que Deus faça e cumpra os teus caprichos, aquilo que você quer, sabe, aquilo que você traçou, as suas metas, os seus planos. Deus assina embaixo aqui para mim. Nós fizemos o contrário. Isso está totalmente ao contrário. Eu estou indo por aqui, Deus, eu quero que tu me siga. Tu tem que me seguir. Tu tem que aprovar o que eu estou fazendo, porque é bom. Olha só, eu estou ajudando, eu estou fazendo tanta coisa boa. E escute, porque o Espírito Santo é tremendo. Sabe, às vezes nós fazemos tantas coisas boas mesmo, é verdade. A gente ajuda o necessitado, a gente estende a mão, e a gente vai fazendo um monte de coisa, e a gente pega todas essas coisas que nós estamos fazendo e confundimos elas com o propósito que Deus tem para a nossa vida. E queremos aí sim que Deus assine embaixo, que Deus aprove, Deus, olha o que eu estou fazendo. Isso não é bom. Deus vai olhar para você e vai dizer, isso é bom sim, permaneça fazendo isso, mas não saia do meu propósito. Conheci um cantor que no auge do seu chamado do Ministério de Louvor, esse camarada, na época, ele começou a gravar e o seu louvor, a sua música foi tão tremenda, tão grandiosa, que eu lembro que nós convidamos esse grupo para congressos de jovens aqui, vieram. E enfim, pelo Brasil todo começaram a andar. Mas daqui a um pouco o líder desse grupo decidiu, nós vamos parar com tudo, porque dizia ele, Deus nos dirigiu e nós vamos cuidar dos mundinhos da cidade. E aí ele parou tudo, pegou um valor, comprou um pavilhão e começou a trazer os mundinhos da cidade, começou a colocar eles lá. E eu pergunto para vocês, essa obra não é boa, não é algo bonito, não é algo grandioso? Claro que é, mas não era o propósito de Deus para ele. E por que, como você sabe, pastor? Porque tudo deu errado logo em seguida. Tudo se frustrou. As revelações, as letras das canções que ainda de vez em quando alguém canta, sabe? Canções que vieram do coração de Deus, coisas que aconteceram de forma extraordinária, num curto prazo de tempo, e que com certeza havia um planejamento de Deus para a vida deste grupo extraordinário. Mas o que aconteceu? Eles fizeram uma escolha, eles imaginaram algo, só que pouco tempo depois se frustraram. E descobriram que não era aquilo. Tentou voltar para a música. Tarde demais. Assim acontece muitas vezes com a gente. Nós deixamos de viver o propósito de Deus e vamos tentar viver o nosso sonho pessoal, nossos sentimentos. Mas eu sinto,
Ah, mas eu penso, pastor, assim vai ser, assim é bom. Ninguém está dizendo que não é. Mas se não for o propósito de Deus, qualquer coisa que você estiver fazendo fora do propósito de Deus pode estar totalmente errado, e isso vai frustrar você e vai tirar você do alvo que Deus estabeleceu para você viver. Você está entendendo? Há um propósito de Deus para a sua vida. E você precisa vivê-lo. E você precisa desfrutá-lo. E você precisa conhecê-lo. Amém? Quantas vezes, quem sabe, você tem tentado viver sua vida, seu jeito, da maneira que você acha que deve ser? Quantos sonhos seus que você olha e diz assim: puxa, está sendo tudo frustrado na minha vida, e eu não planejei isso, eu não pensei nisso para a minha vida, e por que isso está acontecendo? Eu peguei uma história muito interessante aqui, que eu quero ler para você, uma ilustração, na verdade, que diz assim: havia no alto de uma montanha 3 pequenas árvores que sonhavam com o que desejavam ser quando crescessem. A primeira delas, olhando para as estrelas, disse: eu quero ser o baú mais precioso do mundo, cheio de riquezas e tesouros. Para tal me disponho a ser cortada. A segunda árvore olhou para o riacho que corria perto e suspirou, dizendo: eu quero ser um grande navio para transportar reis, rainhas e pessoas importantes. E a terceira árvore olhou para o vale e disse: eu quero ficar aqui, no alto da montanha, e crescer tanto que as pessoas, ao olharem para mim, levantem seus olhos e pensem em Deus. Os anos se passaram e certo dia 3 lenhadores vieram e cortaram as 3 árvores, ansiosas por serem transformadas naquilo que desejavam. Mas os lenhadores não entendiam de sonhos. Que pena, eles entendiam de cortar árvores. A primeira árvore, a qual desejava ser um baú para guardar preciosidades, acabou sendo transformada em um coxo coberto de capim para alimentar alguns animais. A segunda, a qual desejava ser um grande navio para transportar pessoas importantes, foi transformada em um simples e pequeno barco de pesca para carregar gente comum e peixes todos os dias. E a terceira, mesmo querendo ficar no alto da montanha, crescendo sempre, acabou sendo cortada e transformada em grossas vigas que foram esquecidas em um canto de depósito. Ao que as 3 perguntavam, tristes e desiludidas: por que nos sobreveio tudo isso? Uma queria ser um baú para guardar as mais ricas joias. A outra um grande navio, pensava ela: vou ser cortado um dia quando crescer e vão fazer de mim um grande navio. A outra quis crescer tão alta no mesmo lugar, para que as pessoas pudessem olhar para ela e, olhando para cima, pudessem olhar para Deus. O propósito delas era interessante. Havia um desejo, um bom sentimento. Mas escute, numa certa noite cheia de luz do luar e das estrelas, em quem parecia haver melodias no ar, uma jovem mulher colocou seu bebê recém-nascido em um coxo feito com a madeira da primeira árvore. E dessa história, de repente ela percebeu que continha o maior de todos os tesouros. Estava acolhendo o Filho de Deus que acabara de vir ao mundo. A segunda árvore, em forma de um pequeno barco, anos mais tarde transportou o homem que acabou dormindo em seu interior. Quando uma forte tempestade estava prestes a levantá-la, ou a levá-la para o fundo do mar, aquele homem levantou-se, repreendeu o vento e a fúria das águas, fazendo com que a tempestade cessasse e viesse imediatamente a calmaria. Foi então que ela percebeu
que estava carregando o Rei dos céus e da terra. Tempos mais tarde, numa sexta-feira, a terceira árvore espantou-se quando suas vigas foram retiradas do velho depósito e unidas em forma de cruz. Assustou-se ainda mais quando um homem foi pregado nela. Sentiu-se horrível e cruel. Mas no domingo seguinte, o mundo vibrou de alegria com a ressurreição daquele homem. E a terceira árvore entendeu que nela havia sido pregado o Salvador da humanidade, para cancelar os pecados dos que crescem nele, e que as pessoas sempre se lembrariam de Deus e de seu Filho Jesus Cristo ao olharem para ela. As árvores haviam tido sonhos que por alguns momentos pareceram ter sido transformados em pesadelos, mas por fim os viram realizados em algo muito melhor do que tudo aquilo que haviam imaginado. Deus também faz isso com as nossas vidas. Ele é especialista em transformar o mal em bem, quando estamos vivendo no seu propósito. Sabe, às vezes as coisas parecem que está tudo errado. Você está caminhando numa direção e você fala e diz, mas como? Está tudo errado, e agora? O que fazer? Ei, mas Deus está no controle. Lembra de José que foi parar no calabouço? Teve sonhos com o padeiro e copeiro e contou. Ou melhor, eles tiveram um sonho e contaram a José, e José interpretou. E José disse a eles, quando vocês chegarem lá, lembre-se de mim, digam ao rei quem eu sou, falem a Faraó, lembrem-se, contem, não esqueçam. Bem, essas duas pessoas, o copeiro e o padeiro, saíram dali e foram. Mas antes José tinha dito o que ia acontecer com o sonho deles, que um ia continuar, o copeiro ia permanecer servindo o rei, mas o padeiro ia ser enforcado. Não levou muito a sério, mas quando saiu da cadeia, o que aconteceu? O padeiro foi enforcado. O copeiro por 2 anos ficou lá servindo o rei e esqueceu de José, e José estava na cadeia, mas está vivendo um propósito de Deus. Aí vem aquela seca na terra. Olha como é que Deus trabalha na plenitude dos tempos. Você está dizendo hoje aqui, pastor, está tudo errado. Eu digo para você, não está, não. Deus está no controle. Aleluia. 2 anos depois, está lá o copeiro servindo o rei, e o rei tem um sonho, e não conta o sonho, quer que seus adivinhadores cheguem para ele e contem, e ninguém sabia. E aí está lá o copeiro, mas aí de repente ele lembrou-se do sonhador José, e que deu certinho com ele, com o padeiro. Ele chegou, rei, eu conheço um homem que está na cadeia, na prisão, no calabouço. Ele disse que ia acontecer, aconteceu. Ele é capaz de revelar o seu sonho. Mandaram chamar José. José chega lá, conta o sonho para o rei, porque ele não ia dizer o sonho. E ele diz, o Senhor sonhou com vacas magras e vacas gordas, 7 vacas magras, 7 vacas gordas e tal. E eu vou lhe dar a interpretação desse sonho. São 7 anos que vai ter de fartura, sabe, 7 anos de colheita, 7 anos de bênção. Mas os outros 7 anos vai ser uma pandemia que vai vir sobre a terra, e vai haver seca, e não vai chover, e vai ser ruim, muita gente vai morrer de fome. E o que eu faço? E aí o propósito salta dentro de José, dizendo, construa, rei, grandes pavilhões, e vamos aproveitar esses 7 anos de provisão, de abundância, e vamos encher os nossos celeiros, e vamos preparar a provisão para alimentarmos não só o nosso povo, mas alimentarmos todas as nações ao nosso derredor, para que não morram totalmente de fome. Olha o propósito se cumprindo. E se José aborta esse plano e desiste, e diz, Deus não é bondoso nem misericordioso comigo, olha onde Ele me colocou, olha o que Ele fez comigo, olha, cadê os sonhos, cadê o propósito? Mas depois de 20 anos, lá está José, sendo colocado agora como governador sobre o Egito, autoridade máxima. Esse era o propósito de Deus para José. É para esse tempo de fome que viria sobre a terra,
tempo havia provisão. Porque alguém cumpriu o propósito de Deus em sua vida. Escute, você que está aqui, eu já vou encerrar, não vou cansar você. Deus te chamou e você tem um propósito. Levante-se no meio dessa crise. É um monte de gente morrendo, pastor. É família morrendo, é família, mas tem um propósito. Você está vivo, você está aqui, tem um propósito sobre a sua vida, que foi estabelecido no reino da glória, que foi lavrado nos anais dos céus. Está escrito que você seria um instrumento nas mãos dele, que hoje você estaria aqui no meio dessa pandemia, mas estaria vivo para se levantar como uma voz profética e profetizar aos quatro cantos da terra: breve, 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 breve Jesus virá, breve Jesus voltará, e o céu se abrirá, e ele descerá sobre as nuvens, e eu e você estamos aqui cumprindo o propósito, o chamado de Deus, o desígnio de Deus em nossa vida. E se estivermos fazendo isso, ei, nosso nome será chamado. Aleluia. E se você estiver fora do propósito, você não ouvirá. Mas se você estiver vivendo no propósito, escute, seu nome será chamado sobre as nuvens dos céus. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. E a morte, pastor? O que tem a morte? Qual é o problema da morte? O propósito é maior que a morte. Você sabia disso? Porque a Bíblia vai dizer: bem-aventurado os que morrem no Senhor. Propósito eu não posso impedir. Eu posso orar, eu posso clamar, eu posso pedir o livramento de Deus, mas se Ele quiser, Ele fará. E eu não vou desistir de clamar. Aleluia. Porque a oração é a ferramenta que Ele nos deu, e essa ferramenta é uma chave que abre os céus. Foi o que Ele disse para Pedro. Aleluia. Eu vou te dar a chave, Pedro. O que tu ligar na terra vai ser ligado nos céus. O que tu desligar na terra, eu desligo aqui também. Mas esse é o teu propósito. Qual é o propósito que vocês têm, que você está vivendo? Qual é o propósito? Qual é o estágio desse propósito que você está hoje? Você está vivendo o propósito de Deus? Nós sentamos aqui, portas vão se abrir. Amém? A pandemia vai passar e você está no propósito de Deus. E se você está no propósito de vida, viva e profetize o que Deus tem colocado no seu coração. E se alguém já partiu, está melhor do que nós. Cumpriram o propósito. Paulo disse: combati o bom combate, acabei a carreira nos seus últimos dias e guardei a fé. E agora a coroa da justiça, a qual o justo juiz reservou para mim, está guardada, e eu vou encontrar ela. Por quê? Porque essa vida, a morte não pode vencê-la. Essa vida é eterna. A alma e o espírito são eternos. O corpo pode ir para a sepultura, mas a alma e o espírito estão no propósito que Deus estabeleceu na plenitude dos tempos e da eternidade. Então, viva o propósito de Deus. Fique de pé. Aleluia. Viva o pleno propósito de Deus. Não saia correndo por aí, não faça coisa da sua cabeça. Não fique dizendo Deus mandou quando Deus não mandou. Deus falou quando Ele não falou. Não precisa ajudar Deus. Aleluia. Deus quer usar você no propósito que Ele estabeleceu para você. Aleluia. Ele é quem cuida de nós, queridos. Ele é quem nos sustenta. Ele é quem nos faz acordar todos os dias, porque Ele é dono da vida. E se eu não estiver vivendo o seu propósito, vou viver uma vida frustrada. Sabe, vou ter momentos de alegrias e não, momentos de felicidade, de tristeza. Hoje eu vou estar bem, amanhã eu vou estar ruim.
Hoje eu vou estar sorrindo com todo mundo, amanhã eu vou estar chorando. Eu posso até chorar. E eu posso até estar chorando, mas eu quero estar vivendo o propósito de Deus, o chamado de Deus, o desígnio de Deus para a minha vida. E escute, quando estamos no centro do propósito de Deus, nesse lugar aonde a morte não pode nos vencer, o pecado não pode nos dominar, é nesse lugar que eu e você vivemos o sobrenatural de Deus. Você quer viver isso na sua vida? Feche teus olhos. Aleluia. Você veio aqui hoje só para ouvir que Deus tem um propósito pronto a teu respeito, que Ele estabeleceu isso nos céus e que você precisa viver. Você precisa viver. Você precisa viver. Aleluia. Quantas vezes eu cheguei no Eliezer e disse: cara, te prepara, prega. Tudo indica que talvez um dia você esteja no meu lugar. Mas isso é o que eu penso. E aí ele tem outros dons e talentos que eu não tenho. E ele desenvolve isso com alegria. Porque é o propósito que Deus deu para ele. Às vezes até tem muita gente que nem entende. Mas é o propósito, é o desígnio de Deus. E tantos outros, eu usei o exemplo do meu filho, mas tantos outros que estão aqui, que caminham conosco. E há um propósito de Deus para a sua vida. E não adianta, não é eu que formato você. Eu ajudo, eu levanto obreiros, pastores, eu consagro eles. Mas o propósito é de Deus. É Deus que faz. Aleluia. E muito mais é Deus que escolhe. Aleluia. Não somos nós. A gente pode ter boa intenção. A gente pode olhar para alguém e pensar: essa pessoa se destaca, mas essa pessoa vai encaixar em tal área aqui na igreja. E podemos até colocar, não é errado. Ei, mas você precisa muito mais do que isso. Além de servir, porque esse é o serviço. Além de servir, você precisa dizer: Senhor, qual é o teu propósito para a minha vida? É nele que eu quero estar. Por algumas vezes eu me perguntei por que eu saí da igreja onde eu estava há tantos anos, nasci e vivi até os 38 anos. Por muitas vezes eu me peguei me perguntando para mim mesmo. A luta hoje é maior, o problema é maior, a dificuldade é maior, eu não pensei em nada disso. Eu imaginei que seria uma igreja perfeita. Olha a minha cabeça. Eu pensei que tudo ia dar tão certinho, que as coisas iam acontecer a mil maravilhas. Deus, eu pensei que eu ia falar contigo, que ia me dizer o que fazer e tudo certo. E por muitas vezes eu me peguei conversando com Deus sobre isso. E Deus dizendo, e falando muito forte ao meu coração: viva o propósito que eu estabeleci para ti. É esse. É ganhando aqui, perdendo ali. É esse. É, Senhor. Então tá bom. É nesse lugar que eu quero estar. É no lugar do centro da tua vontade. Aleluia. Sabe o que Deus me disse mais? Olha quantas pessoas que nesse tempo me aceitaram, vieram as águas do batismo, largaram o mundo e entraram num propósito eterno também, e estão vivendo nele. Heraldo, esse é o teu propósito. Como pobre, enriquecendo a muitos, disse Paulo. Aleluia. E eu posso dizer para você, como disse na terça-feira, eu sou feliz com Jesus. Aleluia. Meu Senhor. Coisa boa, coisa maravilhosa é você buscar viver o propósito de Deus. Sabe por quê? Porque daí Ele abre portas onde você não imagina.
Ele faz uns milagres sobrenaturais que você não entende. E você fica olhando e dizendo: é, Senhor, é só o Senhor mesmo. Não tem como pensar em outra coisa, é impossível. É só Tu, Senhor. É só a Tua mão. É só a Tua provisão, é só o Teu propósito estabelecido. E nós vamos vivendo cada dia. E eu convido você, viva o propósito de Deus todos os dias. Aleluia. E você vai ser feliz também. Você vai acordar pela manhã e você vai dizer: Senhor, obrigado por esse dia, porque eu sei que Tu fez ele para mim. Esse sol está raiando para mim. Esse ar, esse oxigênio é para mim. Aleluia. Feche teus olhos. Você que está nos assistindo aí na sua casa, onde quer que esteja, é o momento da aliança com Deus. Feche teus olhos e derrame-se diante do Senhor nessa hora. E diga a Ele: Senhor, eu quero viver o Teu propósito. Eu quero viver a Tua vontade. Eu quero viver o Teu querer para a minha vida. Oh, aleluia. Eu quero estar no centro da Tua vontade. Eu quero, Senhor, viver o desígnio que o Senhor estabeleceu para a minha vida. Diga isso, declare isso, você irmão que está aqui nesta noite. Declare isso, você que está em casa. Senhor, eu quero viver o Teu propósito. Mostra-me a Tua vontade. Revela ao meu coração o que Tu queres, o que Tu tens para a minha vida, porque é neste lugar que eu quero estar. Oh, é este lugar. Toma a minha vida, toma a nossa vida aqui nesta noite. Espírito Santo, vem e enche este lugar da Tua glória. Mesmo que a gente não entenda esse tempo de pandemia, mas nós queremos estar no Teu propósito. Mesmo que a gente não entenda as adversidades, mesmo que nos dói ver irmãos partirem e outros à beira da morte, Deus, não importa, nós estamos aqui vivendo o Teu propósito e viveremos porque Tu és Deus. Aleluia. Mas eu te peço, Espírito Santo, vem aqui nesse lugar, nessa hora. Enche cada coração, renova os irmãos que são batizados com o Espírito Santo. Renova em línguas estranhas. Sim, vai falando aí, vai falando língua estranha. Oh, adora o Senhor, derrame-se na presença dEle, derrame-se diante do Senhor, adore o Senhor, diga obrigado pela vida. Obrigado, Senhor, que Tu nos escolheu nessa geração para estar na Tua presença, para caminhar contigo, para andar contigo, para consolar os corações que choram. O Teu chamado
mesmo em meio às lutas, eu não estou só, te sinto aqui. A vida é mesmo assim, tantas aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está a chegar e não tem te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas que eu não quero ter, eu me lembro de onde eu sou e Ele me ouve. Tenho me chamado, jamais vou me calar. Tenho me chamado, eu respondo. Adore o Senhor. Diga ao Senhor, Senhor, eu vou cumprir o meu chamado. Desde o ventre da mãe, da minha mãe, da sua mãe, Ele nos escolheu. Agora escute. Quantas e quantas vidas depende do cumprimento do teu propósito? Porque se você não cumprir, se José não tivesse cumprido o propósito, a terra tinha sido dizimada com fome, o Egito tinha perecido, 7 anos sem a terra produzir, não haveria alimento, não haveria provisão, mas alguém se colocou em cumprir o propósito. Escute, meu irmão, o propósito é mais alto do que você imagina, é mais forte do que a vida, é mais importante do que o casamento, é mais importante que as coisas dessa vida, que o dinheiro pode comprar. O propósito está acima de tudo. E quando nós estamos vivendo o propósito, Ele que planejou tudo, está cuidando de nós, está cuidando de mim, está cuidando de você, está guardando você. Amém? Deus abençoe sua vida, Deus guarde o seu coração. Deus livre-nos de toda essa pandemia que está girando aí, e ainda muitas pessoas sendo acometidas por esse vírus. Vamos orar uns pelos outros, vamos nos cuidar, nos proteger, fazer o que os protocolos de saúde dizem. Fazer isso é a nossa parte. Vamos nos proteger e proteger os outros também. Amém?